Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não importa a hora, o momento em que vocês estarão me assistindo. Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, que situa-se na Rua Sargento Boining, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bom, hoje eu quero trazer uma palavra muito linda, uma palavra extraída de Deus aos vossos corações. Hoje eu quero falar sobre a Santíssima Trindade, ok? E eu quero dizer a vocês o seguinte: essa mensagem é longa. Assista do começo ao fim para você entender o que é a Trindade ou a Santíssima Trindade, ok? Vai ser longa, vai mais de meia hora, porque senão não dá tempo. Se mesmo eu vou resumir. Mas antes quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ok? Clique no sininho 2 vezes, dê o seu like, compartilhe. Me ajude aí, que Deus vai ajudar você também, tá bom? Vamos lá então? Sem delongas, né? Vamos então iniciar aqui sobre a Santíssima Trindade. Vamos lá. A Bíblia ensina que Deus, sendo um só, e Pai, Filho e Espírito Santo, não existem 3 deuses, somente existe um, com 3 manifestações ou pessoas. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas a Bíblia não nos diz que só tem um Deus? Outra coisa interessante e de muita relevância que eu quero ensinar a vocês, isso até crentes, às vezes até pastores, quando vão escrever Deus, escreve Deus com D minúsculo. Não faça isso. Jesus com J minúsculo, não, gente. Espírito Santo com E maiúsculo, tanto o Espírito quanto o Santo. O E tem que ser maiúsculo, o S tem que ser maiúsculo. Deus não se escreve no plural, Deus é no singular. Mas nós vamos entender isso aqui no decorrer desta mensagem. Vamos lá, continuando. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas é usada para dar nome ao conceito bíblico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. A Bíblia ensina claramente que há um só Deus. Isaías 44:6 diz assim, não há outros deuses. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Salvador. Certo? Então, só tem um Deus. Mas vamos agora falar sobre o Pai. Estou resumindo aqui, porque senão não há tempo. Pai. Deus Pai é a origem de todas as coisas. Toda a vontade de todos os planos de Deus estão expressos em Deus Pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, e senão o vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Olha aí. A semelhança entre o Pai e o Filho. Né? Agora vamos falar do Filho. O Filho, eu estou resumindo, viu, pessoal? O Filho é a manifestação de Deus. Jesus disse, Jesus é a manifestação de Deus em forma humana, que conseguimos ver e compreender em João 1,14, através de Jesus. Deus trouxe a salvação ao mundo. Jesus nos dá acesso ao Pai e cobre todos os nossos pecados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós vemos aí, Deus se manifestou primeiro, através da criação. Depois veio o Senhor Jesus, se manifestou em carne.
né? Sendo o próprio Deus, com a glória de Deus, mesmo chamado de unigênito do Pai. Uma coisa que muitos não entendem, mas a Bíblia diz que Jesus é homem. Sim, Deus se fez carne e habitou entre nós. É o Verbo que se fez carne. E Jesus teve que ser gerado por obra, embora seja por obra do Espírito Santo, mas originalmente de uma mulher. A única diferença é que Jesus não pecou. Mas quando fala Jesus, refere-se ao Filho de Deus, que é o próprio Deus. Quando se fala de Cristo, refere-se à humanidade do Senhor Jesus. Ok? Ele é o Verbo eterno que veio habitar entre nós. Outra coisa, agora vamos lá. Jesus é o próprio Deus, sabia disso? Jesus é Deus. E a Bíblia explica isso de maneira muito simples. Deus é como uma equipe de 3 pessoas em uma só. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. A Trindade. 3 em 1. Vocês se lembram quando... Muitos aqui são jovens, não se lembram. Existia um som, que era doido, eu comprei uma vez, aparelho de som 3 em 1. Era toca-disco, né, o vinil, toca-fita e rádio. 3 em 1. Mas era um aparelho só. Cada um com uma função diferente. Assim é Deus. Assim é o Senhor. É a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus também é Deus. Ok? Como eu já li aqui, a Trindade é 3 em 1. Porque sabemos como Deus foi contado por Ele mesmo, usando o Filho e o Espírito Santo. Lucas 10, 21 ao 24. Diz assim, naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste ou ocultaste essas coisas aos sábios, inteligentes, entendidos, e as revelaste às criancinhas ou aos pequeninos. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E quem é o Pai senão o Filho? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Pensa em nós. Temos corpo, alma e espírito. Deus também é trio: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho que sempre esteve com Deus e é Deus. Eles sempre estiveram juntos desde o começo de todas as coisas. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos lá? Estabelece a divindade e a pré-existência de Jesus Cristo, o Verbo, que é chamado de Logos. O Verbo que é chamado de Logos, afirmando que ele já existia no princípio, estava com Deus, era Deus. Os versículos destacam a união eterna entre o Filho e o Pai, sendo a palavra a fonte da vida e a criação de tudo. João 1, verso 1 e 2, na Almeida Revista Atualizada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, pré-existência. O Verbo não teve início. Ele era no princípio, divindade. O Verbo é Deus, possuindo a mesma essência divina. A distinção: ele estava com Deus, indicando uma distinção de pessoa, Pai e Filho, mas
unidade de essência. Então, João nos explica o seguinte: no princípio era o verbo, que é a palavra. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós através de Cristo. Você está entendendo? Então, Jesus é Deus. Vamos lá. O verbo, que se chama Logos, representa a palavra, a expressão de Deus que se manifestou como Jesus Cristo. Jesus é o verbo que virou gente, ou carne, e morreu entre nós. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele virou um de nós, tornou-se um ser humano. Isaías 9,6 é uma profecia messiânica bíblica que anuncia o nascimento de uma criança especial, interpretado como Jesus Cristo, que trará o governo de Deus e a paz. O versículo destaca títulos divinos. Vamos lá, quais são? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, simbolizando o quê? Sua sabedoria, divindade e governo eterno. Olha que coisa linda. A gente vê aí as pessoas, pseudos teólogos, ou são até teólogos, mas que falam tanta besteira. Estava vendo, eu até gosto das músicas dele, da Voz da Verdade. Aquela música, então, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvo. Que música linda, gente. Eu sinto a presença de Deus. Mas estava vendo ele em um podcast falando que Jesus não é Deus, que não existe trindade. O cara se perdeu. Vamos orar por ele, né? Porque é um grande pastor, um grande líder, um grande cantor. Nunca vi uma voz tão linda como a dele. O cara canta muito. Não é por causa disso que eu vou deixar de cantar os hinos dele. Se ele se perder, o problema é dele, mas eu continuarei. O apóstolo João ratificou tudo isso, resumindo em apenas umas palavras. Né? 1 João 5,20. Lá nos declara o seguinte: que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e concedeu o entendimento para que os crentes conheçam o verdadeiro Deus. Afirma que os fiéis estão unidos ao Deus verdadeiro através de Jesus, descrevendo Jesus como o verdadeiro Deus da vida eterna. O versículo enfatiza a divindade de Cristo e a comunhão com Ele. Aqui está o texto na versão Almeida Revista e Atualizada. Preste atenção. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus, ponto e vírgula. E estamos no verdadeiro, vírgula, em seu Filho, vírgula, Jesus Cristo. Então, Deus nos deu entendimento, dizendo que Jesus é vindo, ele já veio. Deus nos deu entendimento para entendermos, tá? Que Jesus é Deus, que estamos em Deus, ele está em nós, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Aí diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se alguém disser que Jesus não é Deus, está praticando uma heresia. E heresia não é de Deus, pessoal. Vamos entender. De Gênesis a Apocalipse, por exemplo, lá no começo, por que a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança? Lá estavam a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a criação do universo, do mundo, dos céus e da terra, Jesus estava lá. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que foi criado, nada se criou sem Jesus. Porque ele é o próprio Deus, está dizendo aqui, ó, em seu Filho Jesus Cristo, ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia não diz que Deus é só um, mas aqui está dizendo que Jesus é Deus, além de Deus,
Ele é a vida eterna. Então não tem como fugir. Vamos parar de palhaçada. Deixa de ouvir esses palhaços aí, esses pseudos inteligentes, sábios, que ensinam mentira para o povo. Tem até uma mulher aí que é desviada. Ela anda dizendo que a Bíblia é mentira, que Deus não existe. É uma mulher bonita, diga-se de passagem. Mas ela se frustrou com alguma coisa e deixou de acreditar. Oh, minha senhora, eu não sei o seu nome, embora você seja muito bonita, com todo respeito, não sei se casada ou não, mas com todo respeito, você é uma palhaça. Você se desiludiu, perdeu a fé, tornou-se cética, até uma ateísta. Isso é um problema seu. Respeite os cristãos, respeite a palavra de Deus. Se você não crê, minha querida, Deus te abençoe. Cuide da sua vida. Pare de falar mentira. Deixa de ser dissimulada. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser... Olha, não há adjetivo para dizer a você. Vai cuidar da tua vida, mulher. Se você não crê mais em Jesus, em Deus, o problema é teu. Você quer ir para o inferno, que vá para o inferno. Deixa os cristãos em paz. Para de falar mentira. Mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Está entendendo? Jesus é Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Vamos lá. Ponto-chave do versículo, né? Conhecimento. Jesus nos deu entendimento para conhecer a Deus verdadeiro. União. Estamos no verdadeiro, que é o seu Filho. Jesus Cristo, que é o verdadeiro Jesus Cristo. Identidade. Jesus é identificado como o verdadeiro Deus e a vida eterna. O contexto. O versículo anterior, que é o versículo 19, contrapõe o mundo que jaz no maligno com o conhecimento dado por Deus. Jesus é o verbo que virou gente e morreu entre nós. Então, não há tempo de ler todas as passagens aqui que confirmam a deidade de Jesus, mas anote aí, João 10:10, Tito 2:13, Colossenses 1:15 ao 17. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não poderia ser Deus. Na verdade, só Deus poderia estar com Deus desde sempre. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Bom, já falamos do Pai, do Filho e do Espírito, do Pai e do Filho, né? Primeiro Deus manifestou-se ao homem, dando os decálogos, que são os 10 mandamentos, levantando reis, profetas, etc. Depois veio Jesus Cristo, como homem, se manifestou em carne, morreu na cruz, levando nossos pecados, para nos perdoar, nos salvar, nos purificar e nos trazer de volta a Deus. Agora, após Cristo, após a ascensão de Jesus aos céus, depois de tudo consumado, veio o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Vamos lá? Quem é o Espírito Santo? Anote aí. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como o Consolador, guia e mestre. Jesus prometeu aos seus discípulos que após a sua ascensão, o Espírito Santo seria enviado para habitar entre eles e guiá-los. Em João 14:26 está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste atenção. Primeiro Deus se manifestou, usando seu próprio nome. Depois Jesus veio usando o nome de Deus. Agora, após a sua ascensão aos céus, Jesus mandou que usássemos o nome dele. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é Deus. Agora ele falou que o Espírito Santo estaria conosco. Então estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, que representa o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é também eterno, onipresente e onisciente.
possuindo a mesma essência e autoridade que o Pai e o Filho. Sua missão é glorificar a Cristo e cumprir os propósitos divinos na terra, operando ativamente na vida daqueles que creem. O papel do Espírito Santo na vida do cristão. Qual é? O Espírito Santo desempenha diversos papéis na vida daqueles que seguem a Cristo. Primeiro, convicção dos pecados, certo? A convicção dos pecados, convence o homem do pecado. Antes mesmo da conversão, o Espírito Santo já está atuando no coração humano, levando-o ao arrependimento. Jesus explicou esta obra em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Abre aspas, esse convencimento não vem do esforço humano, mas da ação do próprio Deus, que ilumina a mente e o coração para conhecer a necessidade, né, de redenção, fecha aspas. A regeneração e o novo nascimento, que é, quando alguém entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo opera o novo nascimento, regenerando a pessoa espiritualmente. Em Tito, a carta de Paulo a Tito 3:5, lemos o seguinte: ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A habitação, diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre determinadas pessoas em momentos específicos. No Novo Testamento, ele passa a habitar permanentemente nos crentes, nos cristãos. Paulo reforça essa verdade em 1 Coríntios 6:19. Diz o seguinte, abre aspas, caso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fecha aspas. Guia e conselheiro. O Espírito Santo produz os cristãos no caminho da verdade, ajudando-os a tomar decisões e a discernir a vontade de Deus. Em Romanos 8:14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta é a orientação que se manifesta de diversas formas, por meio da palavra de Deus, da oração, da paz interior, que ele concede ao coração. Capacitação para o serviço de Deus. O Espírito Santo concede dons espirituais aos cristãos para que possam servir a Deus e a comunidade. 1 Coríntios 12:7 declara, abre aspas, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao homem comum, fecha aspas. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento e muitos outros, sempre concedidos conforme a vontade de Deus para a edificação do corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo como garantia. Vamos lá, a presença do Espírito Santo como garantia. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é o selo que garante nossa salvação e herança eterna. Efésios 1, 13 e 14, lemos o seguinte, nele temos também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a segurança da nossa herança. Isso significa que a presença do Espírito Santo em nossa vida é a prova de que pertencemos a Deus e que ele cumprirá suas promessas. Esse selo divino nos dá segurança e confiança da jornada cristã. Frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Vamos ver? Além de conceder dons, o Espírito Santo também produz frutos no caráter do cristão, moldando sua vida à imagem de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23 nos apresenta, abre aspas, mas o fruto do Espírito é amor, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio, fecha aspas. Esses frutos demonstram o caráter transformado pela presença de Deus. O Espírito Santo é um presente divino para todos os cristãos. Ele não apenas garante nossa salvação, mas também nos ensina, nos fortalece e nos transforma para que vivamos uma vida que glorifique a Deus. Reconhecer sua presença e importância e permitir que Ele nos guie diariamente faz toda a diferença na caminhada cristã. Que possamos estar sensíveis à sua voz, deixando-o operar em nossas vidas de forma plena. Se este artigo edificou a sua fé, compartilhe com outras pessoas e espalhe a verdade sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo. Bom, para encerrar, eu disse a vocês que Deus se escreve no plural, não é isso? Ou não? Não. No singular. Deus se escreve no singular, com D maiúsculo. Também Jesus e também o Espírito Santo. Nós já vimos aí as três pessoas em uma só, chamada Trindade, ou Santíssima Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas o trio, Deus, significa Trindade, como são santos, Santíssima Trindade. Correto? Para que ninguém venha aqui tentar fazer algo diferente ou questionar. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, alguém talvez não saiba, até muitos pastores não sabem disso. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo, sabia? De pastor. Deus no plural em seu estado composto. Mas Deus, alguém agora pode se confundir, mas pastor Edson, se Deus é no singular, como você diz agora, Deus no plural em seu estado composto? Vamos lá, você vai entender. A palavra Deus no plural em seu estado composto refere-se, preste atenção, refere-se principalmente à palavra hebraica, que se chama Elohim. A palavra hebraica que é Elohim. Tem aqui o tetagrama aqui hebraico, eu não entendo nada de hebraico, não estudei, que é usada mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento para se referir ao Deus de Israel. Embora tenha uma terminação plural, in. O que significa? Embora plural in, Elohim frequentemente assume verbos e advérbios no singular, indicando uma unidade composta ou um plural de majestade. Assim é, Deus no plural em seu estado composto. Vocês entenderam? Deus é um só, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro trabalhou Deus, que é o Pai. Depois trabalhou Jesus, que é o Filho. Veio como homem. Enquanto, antes da morte de Cristo, ele era um homem. Tinha corpo como nós. Passou por todas as alienações que nós passamos. Portanto, só não conheceu o pecado, porque não poderia pecar, senão não poderia levar nossos pecados. Porém, não pecou. Por isso, ele pôde morrer para pagar os nossos pecados, nossas dívidas, que era impossível nós pagarmos. Mas após a ressurreição, pode ver, quando encontrou-se com Maria, Maria tentou tocá-lo e falou, não me toque, porque ainda não me apresentei ao Pai. Jesus recebeu o corpo glorificado agora como Deus, corpo celeste, como também todo cristão irá receber na vinda de Cristo e na ressurreição dos mortos. Seremos semelhantes aos anjos, diz a Bíblia Sagrada. Essa matéria aqui vai para o pó. Seremos semelhantes aos anjos. Então Jesus também passou por isso.
Primeiro Deus trabalhou, depois veio Jesus, depois enviou o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, que hoje trabalha. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, que é o Espírito Santo. Ninguém é salvo pela meritocracia. É salvo pela graça de Deus, através da nossa fé, quando passamos pelo processo do arrependimento, do novo nascimento, e servimos a Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, 3 em 1. Agora, Deus no plural em seu estado composto, aqui está se referindo o Trino Deus, a unidade que ambos trabalharam e trabalham em unidade. Ou seja, assim como o homem, quando se casa com uma mulher, ambos tornando-se uma só carne, é um casal, mas é uma só carne. Assim é Deus, assim é Jesus, assim é o Espírito Santo. Deus no plural em seu estado composto. Tá? Guarde essa palavra em seu coração. Se alguém quiser fazer perguntas, faça algum comentário aqui, ok? O meu WhatsApp é 21 969 22 1107. Mas que a Trindade existe, a Santíssima Trindade. Você pode perguntar, pode questionar, não tem problema, seja a favor, seja contra, não há problema nenhum. E outra coisa, meus amigos, Deus abençoe, guardem essa palavra em vossos corações, e que o Espírito Santo abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam entender a palavra de Deus, não se confundir e não se desviar dela, porque ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa igreja é a Igreja Missão Apostólica da Graça, que fica na rua Sargento Boninho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Temos também o nosso programa Fé para Vencer na TV Petrópolis, que também é transmitido através do YouTube e do Facebook. Toda terça, 8 da noite, toda sexta, 11h30 da manhã. Assista ao nosso programa e seja abençoado em o nome de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês é a vossa ajuda financeira. A nossa igreja é uma igreja nova, é uma igreja jovem, temos ainda pouca gente, pouca verba, precisamos fazer muita coisa. Ainda não o fiz porque não tenho dinheiro. Você que gostaria de nos ajudar, com o dízimo, com a oferta, o dízimo vocês sabem, é a 10ª parte. A palavra dízimo vem do hebraico que chama-se Nazazá, que é a 10ª parte. Né? Deus determinou para abençoar a obra dele. Alguns aí questionam, falam tanta coisa, mas deixa para lá, outra hora eu falo sobre isso. E oferta é voluntário, segundo o propósito do coração. O que Deus propuser a você, faça um Pix, envie a sua oferta para nos ajudar. Seja R$1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1 milhão, 10 milhões. Faça a sua oferta e que Deus tocar em seu coração, que a igreja precisa. Você estará me ajudando a evangelizar, a levar esta mensagem tão linda que é a palavra de Deus. Anote aí, 21 969 22 1107. É o Pix e também o WhatsApp. Tá bom? Eu sou o pastor Edson Barros. Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam que estamos todos os domingos distribuindo aqui esta água ungida, água consagrada para abençoar você, seu lar, sua casa e sua família. 9h da manhã, na Igreja Missão Apostólica da Graça, Rua Sargento Boninho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E viva Cristo para sempre. Viva a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixe que eles se manifestem em vossas vidas e sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Trindade. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, meu trabalho aqui é simples. Eu não tenho câmera,
Só tenho um celular aqui que já tem 7 anos, já está quase no bico do corvo, para ligar. Eu só consegui fazer aqui com a palma da mão, mas para desligar tem que me levantar e desligar aí. Eu não tenho aparelhos, não tenho como fazer aquilo que precisa, como os profissionais o fazem, né? Não tenho microfone profissional. Tem esse aqui que eu ganhei, que meu amigo me deu, o Carlos, né? Que também tem o seu canal no YouTube, Carlos, oh meu Deus, esqueci, Carlos Augusto MC, Carlos Augusto MC. Assista lá os vídeos deles, são maravilhosos, gente fina, gente boa pra caramba. Carlos, Deus abençoe você, que tem me ajudado muito. Esse microfone é aquele que me deu, ó. Tá? Deus abençoe, tá bom? Então, o som sai melhor um pouquinho, mas eu não tenho como editar, não tenho como nada. E ele, como não tem, quando ele tem tempo, ele edita para mim, fica bonitinho. Mas como ele tem pouco tempo, também não vou ficar enchendo a paciência dele, tirando o tempo dele. Então fica assim mesmo. Vou me levantar e desligar aqui. Já estamos com 36 minutos, mas eu creio que Deus já falou com você, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, meus amigos. Até a próxima. Valeu!